Seja muito bem-vindo ao Treino Cast. Eu sou o Rodrigo Marinho e tô aqui com os meus lindos amiguinhos Diogo Duarte. Chama! Dá-lhe sucesso. Coisa boa, coisa gostosa. E ele, Ítalo Ori. E antes da gente começar aqui com um convidado, cara, vou falar, hoje vai ser incrível, internacional, tá? Se prepara que a conversa vai ficar top. E antes da gente apresentar o nosso convidado, eu já queria te convidar a se inscrever nas nossas redes sociais, TreinoCast, @TreinoCast no Instagram e no YouTube TreinoCast e nas redes sociais do podcast, Spotify e Deezer, tá? Procura lá, estende o dedo, como é que é? Faz a extensão completa do seu indicador direito, se você for destro, indicador esquerdo, se você for canhoto. Aperta no botão seguir e seja feliz e ajude o companheirinho a entregar mais conteúdo de qualidade. Vamos junto. Você viu? Ele foi igual no avião, que bote a máscara e eu fui só fazendo aqui, ó. Enquanto... Então é isso aí, galera. A gente tá aqui com um grande professor Bruno Fernandes. Eu vou falar pra ele se apresentar porque... Enfim, o cara é top das galáxias. Fala aí um pouquinho de você aí, Bruno. Quem é você? Por que você tá aqui? O que tá acontecendo? Bom, pessoal, então bom dia, né? Um grande prazer estar com vocês aí hoje, né? Agradeço muito o convite aí, né? Diretamente do meu querido amigo Rodrigo Marinho. E é um prazer conhecer todos vocês aí. Já gostei bastante aí do clima, né? O pessoal muito legal, né? Muito agradável aí, né? Então, muito obrigado, viu? E é o seguinte, meu nome é Bruno Fernandes, sou professor particular de inglês. E durante o tempo, eu abri uma escola, né, online. Eu olho pra lá, pra câmera, né? Você olha pra onde você quiser. Tá bom, Fique à vontade. É normal, às vezes nossa beleza aqui deixa eu ofuscando aqui. Sabe como é que é, né? Ai, papai. É muita beleza junto. Não sabia pra onde ir, olha. Mas é verdade, pessoal, eu sou da área da educação física aí, pessoal, eu sou da saúde aí, né? E é o seguinte, né? Então, sou professor particular de inglês. E é o seguinte, antes da pandemia, eu atendia as pessoas em casa, né? Eu ia na casa dos alunos, né? Atender particular, e atendia de acordo com a necessidade de cada aluno. E o que aconteceu? Com o advento da pandemia, do Covid-19, eu fui obrigado a ir para o online. Né? Eu não tinha nem ideia de como trabalhar online, né? Nem acreditava que isso podia dar certo, né? Tinha muito preconceito, né, com o trabalho online. E desde então, né, fui obrigado, porque eu não podia mais visitar os alunos em casa. Então, tive que aprender na marra, né? Como que dar aula online. E aí eu fui, né? Na marra. E me surpreendi muito, né? Porque eu achei que os alunos poderiam não gostar, né? Por já serem acostumados a me receber na casa deles, para ter aula de inglês particular. Mas eu me surpreendi muito. Eles gostaram muito, acharam muito prático, né? Gostaram da qualidade e tudo. E eu também, né? Vi que realmente funcionava. Falei, poxa, esse negócio de online parece que funciona, né? Parece que o pessoal está gostando. E foi bom, porque me permitiu atender mais alunos, né? A demanda cresceu, de modo que foi até numa live, né, com o Rodrigo Marinho, que ali eu anunciei, né, a escola de inglês online, Bruno Fernandes. E aí a demanda foi aumentando, e hoje, graças a Deus, eu tenho algumas professoras, né, no Brasil, né, que atendem alunos tanto aqui no Brasil em vários estados, né, praticamente todos os estados do Brasil, quanto no exterior. Né? Hoje temos alunos também nos Estados Unidos, país. E aí que a gente se questiona, né, que há males que, tudo bem, né, infelizmente, perdemos muitas pessoas para o Covid-19, mas também trouxe algumas oportunidades, né, para as pessoas que se reinventaram. Né? Com certeza. Né? Então, assim, estou muito feliz, né, com os resultados, né, de ir para um online, né, algo que eu não acreditava que funcionasse, mas hoje eu percebo assim, que realmente funciona bem. Né? Então é isso, né? Hoje nós temos a escola, né? Escola online de inglês, né? Atendendo os alunos brasileiros, né? Apenas adultos brasileiros, né? Tanto que estão no Brasil quanto no exterior. Né? Que massa, Bruno. Assim, eu fico muito feliz porque a gente se conheceu faz pouco tempo, né? Numa reunião de network, e aí a gente logo teve esse feeling, né? E falei assim, cara, quando me interessei demais, porque eu já estava atrás de um professor de inglês. E pra quem não sabe, eu tenho, How are you? Meteu nice to meet quando chegou, que eu falei, esse aqui tá diferente. Então, Bruno, assim, eu tô muito feliz com os resultados e queria saber de você, assim, de onde surgiu essa ideia, porque é um método seu, você criou, você que viu a oportunidade no mercado e criou um método.
E assim, eu sou um cara totalmente leigo do inglês, vim do zero, tô assim, engateando, tenho muita dificuldade, porque quando você começa a aprender uma outra língua, um outro tipo de aprendizado que envolve a inteligência, Sim. né? O cérebro ele já tá engessado com aquilo ali, né? E você vai começando a tirar as cascas. Eu, Sim. tô ralando pra caramba, muito, muito. Eu olho as coisas e falo assim, gente, não vou dar conta de falar isso nunca, velho. Não entra na cabeça. E aí, só que você criou um método, cara, que Sim. é muito fácil e dinâmico. E aí eu queria saber de você, assim, de onde surgiu essa ideia? Você viu a oportunidade de um aluno e falou assim, cara, não vou por aqui, vou por assado. Como é que foi isso tudo? Rodrigão, isso aí foi o seguinte. Antes eu trabalhava em escolas de idiomas, né, em grandes franquias. E eu comecei a perceber que, ao atender o adulto, eu percebi que aquele método que eles usavam, engessado, não funcionava tão bem para o adulto, né? Às vezes funcionava para uma criança, para um adolescente, mas quando aplicava diretamente para o adulto, eu via que não funcionava. E aí eu comecei a não concordar com a metodologia, né, que eles aplicavam, porque eu percebia adultos que faziam de tudo para aprender, trabalhavam o dia todo, iam à noite para estudar, fazer o inglês, né, nessas escolas, e não estavam tendo resultados. E as escolas ali, segurando ele, talvez interessada na questão financeira, né, do dinheiro, da mensalidade. E foi aí que eu não concordei mais. E devido à minha formação, né, eu sou psicopedagogo, né, da especialização em psicopedagogia, eu tive esse olhar, né, da educação, né, do método. Eu falei, rapaz, isso aqui não funciona, né, eu queria oferecer algo que funcionasse. E foi que eu saí, né, saí dessas escolas de idiomas e montei meu próprio curso. E comecei a atender, né, de maneira particular os adultos, né. E fui filtrando, Rodrigo, com o tempo e testando o que funcionava e o que não funcionava, né. Então hoje eu posso dizer o seguinte, que eu já testei muita coisa, estudei muita metodologia e hoje eu aplico para o adulto brasileiro aquilo que realmente funciona. E tanto é que quando eu saí das escolas de inglês, né, que eu trabalhava e comecei a atender de maneira particular, eu comecei a receber alunos dessas escolas, né, dessas franquias, né. Eles falavam assim, Bruno, engraçado, rapaz, com você eu aprendo, né, com você realmente você deixa de um jeito fácil. Aí eu explicava para eles, falei assim, olha, é porque hoje eu entendo como que o adulto brasileiro ele aprende, né? Como que ele aprende, né? O adulto brasileiro, a gente tem que entender o seguinte, ele já tem um idioma instalado na mente, que é o português, né? O adulto brasileiro. Então não adianta tratar ele como uma criança, né? Como uma criança que está com a mente assim mais limpa, vamos chamar assim. E o adulto ele aprende muito por associação. Então quando eu comecei a explicar dessa forma, de uma maneira progressiva, né, com as primeiras explicações em português, associando com o que ele já sabe, aí eles começaram a aprender mais, né, aprender do jeito mais fácil. Então, Rodrigão, assim, respondendo a sua pergunta, é isso. Né, eu vi o que não funcionava nas franquias, comecei a testar aquilo que eu acreditava que funcionava, graças a Deus funcionou, e eu sempre venho aprimorando. Até hoje eu aprimoro a metodologia, né, até hoje, né. É um aprendizado diário, né, Bruno? Sim, sim, sim. E assim, o tema do nosso podcast hoje é o seguinte. Você acha que o inglês é para todo mundo? Ou você acha que o inglês não serve para algumas coisas ou vai servir para tudo algum dia? Rapaz, é para todos, viu? Olha só, vou falar isso para você, Rodrigão. Se antes o inglês ele era um diferencial, né? Antigamente era assim, né? Poxa, ele fala inglês, né? Olha só, né? Olha só de que diferente, né? Diferencial. Ele tem se tornado essencial, né? Essencial. Hoje, Rodrigão, assim, todos os dias eu tenho contato com brasileiros de vários estados, né, até no exterior, que me procuram. Então, eu conheço a história de muitas pessoas diferentes. E cada um me busca por um motivo diferente. O que eu mais escuto, Rodrigão, é assim, olha, Bruno, antes eu pensava no inglês para eu crescer na empresa, né, crescer onde eu trabalho. Hoje em dia é para manter meu emprego. Né? Então, então, assim, para manter, né? Então, assim, Rodrigão, a cada dia que passa, ele tem se tornado fundamental mesmo. Então, para todos mesmo. Não, sensacional. E outra coisa, tem um questionamento em relação a isso, Brunão, que independente da parte do ensino do inglês, mas você, como um professor, né, como um detentor do conhecimento de passar a informação para o ser humano, independente se é criança ou se é adulto, a gente sabe a importância da prática de exercício físico para o funcionamento e a produtividade do aprendizado. Conta pra gente aqui, Bruno. Agora abre o jogo. Qual a sua relação com exercício físico
E qual é a relação hoje, no nível de produtividade dos seus alunos também com o exercício físico? A gente sabe aqui, como profissionais de educação física, que isso é um grande aliado no processo de aprendizado. Com certeza, né? Tanto é que, por exemplo, né? O inglês, ele traz benefícios para o corpo também, né? Para o corpo. Por quê? Porque aumenta a autoestima da pessoa. É interessante, né? Que muitos que me procuram falam assim, poxa, Bruno, além de eu precisar para o campo profissional, para fazer viagem internacional, outros motivos, é interessante que eles falam muito da autoestima. Né? Fala assim, eu me sinto mal. O que adianta assim, eu cuidar só do corpo, fazer outras coisas, mas não saber o inglês, né? Eu fazer uma viagem, ficar dependente dos outros, perder oportunidades, isso já está me fazendo mal. Então, na medida que a autoestima da pessoa melhora, isso reflete no corpo dela. Né? Eu sinto assim que ela produz mais, ela fica mais alegre com ela mesma, né? Ela se sente mais assim, motivada. Acho que questão de autoconfiança também, né? Autoconfiança. Acho que quando você se tem uma situação que você tem ali o inglês, que é seu aliado, você tá com um corpo legal, você tá bem, você se sente mais seguro e fica melhor. Exatamente. Aproveitando essa deixa aqui, você também falou da diferenciação entre o processo de ensino convencional das franquias e o que você analisou e fez para os adultos ali. Mas eu acredito que essa associação também serve para as crianças. Eu queria saber hoje, qual que é a grande diferença do método tradicional, porque tem aqueles livros, aquelas aulas, tudo isso. Cara, deixa eu falar a verdade. Eu fiz um tempo Thomas, fiz o tempo CNA e depois eu fiz o Wizard. De falar a verdade, pra mim não serviu nenhum. Porque era muito corrido, eu fazia nas coxas ali só pra tirar a nota, por causa minha mãe ensinou pra apanhar em casa. O negócio que era feio. E não aprendi muito. E assim, eu aprendi muito mais o tempo que eu fiquei lá fora conversando com os meus primos, com todo mundo que tava ali, do que estudando mesmo. Sim. Então, Brunão, só não esquece que eu quero saber qual a sua relação com o exercício. Depois responde aí. Sim. Então, qual que é a grande diferença hoje que você viu ali e você consegue falar de forma assim, simples pra galera? Falou, cara, hoje convencional é desse jeito, meu método é esse, e a grande diferença é assim. É o seguinte, eu não vou falar que todas as franquias são ruins, né? Tem franquias boas, né? Tem umas que são até boas, são boas. Mas é o seguinte... Pode falar que é ruim, Bruno, não tem problema não. Mas o grande erro que eu percebo é eles tentarem aplicar a mesma metodologia que aplica para um adolescente ou uma criança para o adulto. São fases diferentes, né? São fases diferentes. O adulto, ele carrega experiências diferentes, traumas diferentes, né? Cada adulto tem uma facilidade ou dificuldade maior do que o outro. Então, gente, é o seguinte, ele tem vergonha, né? Ele tem algumas, né? Então é o seguinte, eu canso de receber essas dores desses adultos, onde eles falam praticamente as mesmas coisas. Bruno, é vergonha, eu acho que eu não vou aprender nunca, eu já tentei antes, não consegui, né? Passei por uma escola que a metodologia eu não gostei. Então, o que eu entendo hoje? Que o particular para o adulto, você obedecendo as limitações dele, também as facilidades que ele tem, os anseios dele, né? Você trabalhar de acordo com o que ele quer, com o que ele quer, entendeu? Com tudo, né? Aí sim funciona. Você trabalhar com ele individualmente, porque se você pega um adulto, coloca numa turma, com alunos ali com idades diferentes, facilidades e dificuldades diferentes, ele fica envergonhado, ele fica acanhado. Aí o professor tem que dividir a atenção dele com os outros, né? Aí tem aquele que tem mais facilidade, que tem que esperar o outro que tem mais dificuldade, né? E vice-versa. Pra mim é a questão do tempo, sabia? Imagina, eu tô numa turma, tá todo mundo aqui. E você é mais adiantado, um é mais lerdo, e eu tô no meio termo aqui, eu senti que eu tô perdendo tempo, pra mim é pra matar, velho. É exatamente o que um aluno de STEP sente, né? Pra quem não sabe, de como matar é que mesmo. É a mesma coisa. Por que De axé também é muito engraçado. A aula de STEP, por que ela praticamente sumiu das academias? O que acontecia antigamente? Então, começou a aula de STEP, era extremamente desafiador, era coreográfico, só que todo mundo começou no mesmo nível. Alguns alunos avançaram, outros alunos não conseguiam avançar. Regrediram. Tinha aluno... E aí, tinha um rodando, outro tava subindo. Aí tinha aluno que chegava, era aluno novo. E entrava na turma e, já tava um nível de coreografia no STEP avançado, o cara não ficava. Ou seja, a quantidade de alunos que entravam na aula de STEP eram pequenos, porque eles batiam o olho e falavam, não é pra mim. E a quantidade que saía era grande, porque chegava a um determinado nível de dificuldade
os que não conseguiam sair, ou aqueles que estavam muito avançados, queriam mais avanço ainda e não podiam avançar porque ainda tinha gente menor. Provavelmente deve acontecer a mesma Com coisa certeza. na circunstância aí da aula de adulto quando tá misturado com criança. Mas volta aquele assunto lá que eu quero saber, eu vou te pegar pelo braço. Ah, tá, vamos lá. Conta como é a sua relação com o exercício e como isso pode aumentar a sua produtividade como professor e os seus alunos também como pessoas que estão aprendendo. Sim, com certeza. Ó, eu vou falar de mim também primeiro, né? Quando eu estou em dia com os exercícios físicos, né, a gente se sente melhor. Não adianta, dá uma sensação de bem-estar, né? Você funciona melhor, o corpo funciona melhor. Então não adianta você cuidar assim também só da mente. O corpo da gente, né? Eu não sou um profissional da área, né? Mas eu entendo que ele é muito interligado. Então se você cuida de corpo e mente, você está se cuidando de uma maneira mais completa, né? Quando você une ali. Porque o ser humano ele é feito de vários aspectos. Aspecto espiritual, físico, mental, né? Então ele é muito complexo. Então, como é que eu entendo assim? A parte física e o intelectual. Você tem que cuidar dos dois. Então eu quando estou em dia, né, com a academia, né, com a alimentação, né, então isso reflete até na minha produtividade nas aulas. E eu falo isso para os alunos também. Né? Eu incentivo eles a se cuidarem, cuidar da alimentação, né? Porque a gente acaba assim, devido ao curso ser particular, você acaba até gerando um vínculo mais forte com o aluno, né? Você acaba virando amigo, né? O Rodrigo mesmo é um grande amigo meu, né? Então, assim, influencia muito mais a vida dele também, influencia. né? E é melhor ainda pra mim quando eu tenho um grande profissional, né? Quanto aluno, porque, né, Rodrigão? Tem hora que, assim, que as aulas até ele que me ensina muita coisa, né? Que eu faço muita pergunta, né? Eu gosto, né? Sou curioso, né? Então, Thales, realmente, meu amigo, é totalmente, assim, importante as duas coisas, né? Cara, eu sou a esposa dele, cara, ama treinar, assim, ela faz os posts e tal, a dieta, tudo certinho e tal. E ele vai no mesmo rumo também, cara. É muito louco. Ô, Brunão, assim, a gente sabe que tem os alunos de academia disciplinados. Sim. São as pessoas que vão com muita frequência, assim como tem os estudiosos que estudam com muita frequência. Eu queria saber se você consegue analisar o perfil de um aluno, quando você bate o olho, sabe que ele já é uma pessoa ativa constantemente, se você sabe que essa pessoa vai ter mais facilidade para aprender. E por que eu estou falando isso? Uma vez conversando com uma amiga que ela estava estudando para concurso, e a gente pode até fazer a mesma analogia. Eu falei para ela, eu tenho certeza que você vai passar, porque você não falta nunca, você é super disciplinada, constante, o que se propõe a fazer, você faz. Se você aplicar o mesmo método que você tem no estilo de vida de academia, pro seu lifestyle, hein? A galera se preparou pra alguma coisa aqui, velho. Porque isso nunca aconteceu. Que ele falava antes, gente, ele falava lifestyle. Agora ele veio já com uma pronúncia. É na Bahia, pai. É que o meu é mais britânico, nem sei se tô zoando. Não, mas e aí eu falei, se você tiver esse mesmo lifestyle, dar exercício pra estudo, pô, você vai passar, você se dedica ali alguns meses. Você consegue perceber quando o aluno te procura, pelo estilo de vida dele, se ele vai ter mais facilidade para aprender, para evoluir, ou se vai ter mais dificuldade porque é uma pessoa não muito disciplinada nos outros âmbitos da vida e tudo mais? Ah, com certeza, né? Com certeza. Porque antes de iniciar as aulas, eu gosto de ter uma conversa franca com o aluno, né? Eu gosto de conhecer ele. Porque cada adulto é diferente, como eu falei, né? Cada um carrega uma experiência diferente. Então, nessas conversas iniciais, né? Não vou chamar de entrevista, essa conversa mesmo mais leve, eu acabo percebendo tudo isso. Se esse aluno ele é mais disciplinado, se ele é um aluno que realmente precisa ser mais incentivado para ser mais disciplinado, né? Geralmente o aluno que se exercita com frequência, aquele que malha, né? Que está em dia com a academia, ele naturalmente ele tem mais performance em todas as áreas da vida dele, né? Eu já percebi isso, né? Então no inglês não é diferente. Se você pega aquele aluno assim que está em dia com a academia, com a alimentação, que ele é muito ativo, ele tende a sair melhor no curso dele de inglês. Porque então, quando você passa as tarefas, ele executa, né? Exatamente, porque ele é um aluno mais disciplinado. Aquele que tem mais compromisso em cuidar do corpo, ele tende a ser mais disciplinado nas outras áreas da vida dele. Então, no inglês também ele vai ser um aluno diferenciado. Perfeito. Outra coisa que você falou antes da gente ligar as câmeras aqui, que eu achei interessante,
é que você estudou numa escola pública, Sim, né, sim. de inglês, inclusive que eu também estudei quase na mesma época, vamos dizer assim. Sim. Você tem, não vou falar a sua idade não, mas você tem Olha. 4, ele é 4 anos mais novo que eu, bicho. Caraca, você eu já achei- tem 42? Você? Tô brincando, tô brincando. E a gente 32, quase né? estudou na mesma turma, e se eu estudasse na mesma turma que ele, talvez eu teria atrapalhado ele um pouquinho. Não, porque eu era que isso, cara- achei até que você fosse mais novo que eu até, né? Tá vendo? Não, eu era um cara, eu era um aluno que na parte do inglês era uma calma aí que tá passando uma... Passou. O jogo tá Fórmula chegando aí, 1. viu? Eita. Qual que é? Acho que Sabe? É o chegou. pessoal do rap aí. Tá? O que acontece? Na época que eu estudava no SILG, eu tinha uma grande dificuldade, porque, por incrível que pareça, eu era extremamente tímido em relação ao inglês. Sim. Né? Eu me sentia realmente muito retraído, então eu estava ali porque era meio que obrigado. E eu senti uma dificuldade muito grande. Mas enfim, eu falei isso para te perguntar, como foi a sua introdução no inglês na escola pública e qual a sua avaliação em relação ao ensino que você teve lá no SILG? Rapaz, é surpreendente, viu? Eu quebrei um paradigma assim na mente que cursos caros, muito caros, não necessariamente quer dizer qualidade. Até hoje o SILG, né, eu admiro muito, porque alunos que são formados pelo SILG, eles saem com inglês muito bom, né? Então você vê que é algo oferecido pelo governo e maravilhoso. Então não é porque ele é gratuito, assim, né, que ele é ruim. Pelo contrário, né? Eu já vi muitos cursos caros, né? Alunos que gastaram uma fortuna com curso com dinheiro, cursos caríssimos e não tiveram bons resultados. Então a metodologia dele é maravilhosa. Eles usam um material fantástico, muito bom. Então, Thales, assim, graças a Deus, né, na época eu tive essa oportunidade, né, porque na época era sorteio, né, assim, pela comunidade, Cara, eu lembro né. que era Era sorteio. sorteio. Era né? sorteio, rapaz. E vou contar uma curiosidade, né, sobre isso, né, que eu contei para muito poucas pessoas. Na época foi o seguinte, tinha eu e meu irmão. Ele foi sorteado, né, e eu não. Só que ele não queria tanto o curso, quem queria mais era eu, né. Aí eu fiquei muito triste que eu não fui sorteado. Aí depois a minha mãe que foi lá, conversou, né, falou, olha, o meu outro filho é o que queria, né, será que vocês não conseguem e tal, Esse insistiu. desgramado Sempre aqui não tem a quer mãe, nada. né? Toma um RG dos dois aqui. Foi, rapaz. E aí ela deu um jeito, conversou. Aí, por fim, ela conseguiu, né? A minha vaga no SILG, né? E eu vi aquilo como uma grande oportunidade na época, né? Era um curso muito bom, professores muito bons, amei o curso, né? E fui até o final. Então, assim, meu amigo, realmente, tá de parabéns, viu? O sistema do SILG, muito bom. Cara, E é isso, engraçado você falar isso, Bruno, porque a comunidade lutava para Sim. entrar no SILG. Cara, eu lembro. Né? Mas eu estudei no SILG porque eu estudava no CIE, cara. Aham. que é o colégio que fica no mesmo lote, vamos dizer assim, do SILG, Sim. né? Então, os alunos do CIE, eles tinham uma disciplina de inglês feita no SILG num horário distinto, né? E toda vez que eu entrava lá no SILG, eu na realidade olhava pra porta do SILG, eu queria estar em outro lugar, que era na academia que tava na frente. Tinha uma academia lá na frente, né? Judokan, se eu não A me engano. Judokan, E eu falava, caramba, eu queria já estar malhando Eu quero ali, entrar né? lá. Eu queria estar lá dentro. E lá eu posso aprender inglês também. Tem um Leg negócio de press. leg press, né? Chest press. Chest Hã? press. Que isso? Cara, eu lembro a minha irmã também se formou no SILG, né? Aham, E aí eu lembro que pra minha irmã entrar também, o cara, eu lembro que foi ali no SILG de Taguatinga. sim. Pra quem não é aqui de Brasília, Taguatinga é uma cidade parecida com Nova York. Bem, Taguaiorque, Taguaiorque. né? Tá igual. uma cidade incrível. E tem a do lado ali, Sei Londres também. Sei né? Londres O também, negócio é né? diferenciado. Tudo fala inglês, né? E eu moro, vocês estão ligados que eu moro na Tailândia, né? Taguatinga com Ceilândia ali, né? Taguatinga, sei lá, exatamente. Ali é o famoso Faço de Gaza. Yes. Só o míssil passa, né? Cara, galinha voando, né? Tudo acontece naquele lugar. E aí, cara, eu lembro que minha mãe, pra conseguir a vaga, minha mãe chegou um dia, mais do que 24 horas antes, na fila, Sim. pra poder entrar no sorteio ainda, cara. Sim. Pra se inscrever no sorteio. E aí, eu lembro que no dia do sorteio teve um festival de sorvete, eu era um molecote ainda. E aí, bicho, eu lembro que saiu uma confusão, velho. Uma confusão, velho. Porrada? Antigamente os festivais, não sei se vocês já participaram de algum festival de sorvete, não é da idade de vocês, não. Não, de Não, sorteio não. de escola eu nunca participei. Não, de festival de sorvete, nunca Ah, de participou sorvete? É. Não. Sim. O que os caras faziam? Comprava muito sorvete,
colocava em cima de um caminhão, aqueles caminhão tipo de caçamba, que dá pra abrir pra cá, pra lá. Saquei. E, pô, colocava os freezer tudo dentro, em cima do caminhão e ia destruir aquilo. Todo mundo tinha fila, não. Era tipo quem chegava, pegava. E aí eu lembro que tinha muita gente, velho, e eles não suportaram, né? A distribuição, os caras começaram a arrancar Caralho. começaram a subir no caminhão. Velho, deu uma confusão da porra, deu polícia, bombeiro, deu tudo. E aí, enfim, pra resumir, minha irmã foi sorteada, cara. E aí lá em casa, assim, foi uma festa, porque como você, ela também, o sonho da vida dela, ela falar inglês, cara. Então eu lembro que assim, essa história ficou bem marcada na minha mente. Eu vou contar uma história minha, então, na aula de inglês. Então, depois disso, eu quero que você conte alguma história inusitada, provavelmente na sua experiência de inglês. Eu morava no Guaraú, né? E do lado do Guaraú tinha uma nova escola de inglês que ela foi construída numa casa. Uhum. E o pessoal da comunidade ali acabou entrando e tal. Então eram pessoas que eu conhecia, tinha um cotidiano de brincar, jogar futebol, e eu fui. Era criança e tal, antes de entrar no Silvio. E aí entrei lá e tal, isso, aquilo, outro. E eu lembro que na minha cama tinha uma coxa. E tinha um desenho daquele pato Pato Donald. que é rico. Tio Patinhas. Patinhas, porra. Só que tava escrito assim, Duncan Dunn, sei lá, era um nome bem complexo. DuckTales. DuckTales. Ah. E aí o Tails, a escrita é Thales, né? Aham. Aí eu falei, porra, Tamo meu junto. nome em inglês é o quê? É Tails, pai. Porra. Mas beleza, tô lá de boa, daqui a pouco. Aí rolou, aí a professora perguntando o nome de todo mundo em inglês, né? What's your name e tal. Eu respondi com o peito aberto, né? My name is Tails. Moleque, esse foi o último dia que eu quis ir, porque todo mundo começou a me chamar de Tails pra cima e pra baixo. Meu irmão tava na sala, estudava comigo, meu irmão mais novo começava a me zoar pra caramba. E foi um dos motivos de eu ter quis sair da aula de inglês. Mas conta aí, Bruno. Alguma história inusitada, tanto com criança quanto com adulto? Você tem alguma história bacana pra gente aí? Cara, eu tenho diretamente comigo. Vou te falar, meu Boa. amigo. O que eu tava presencialmente. Já contei até essa história pro Rodrigo, né, uma vez. Rapaz, primeira vez que fui nos Estados Unidos, foi minha tia, meu tio, meus primos, né? E levamos um amigo. Rapaz, foi muito engraçado. Olha só o que aconteceu lá. Está eu andando lá, né, na rua, né, daí a pessoa só escuta assim, Bruno. Eu falei, o que foi? Não, cheguei. Aí falei, o que aconteceu, meu amigo, né, que o rapaz foi com a gente na viagem, né, e ele não falava inglês, né, ele não falava. Eu ali que é o único, assim, que falava inglês ali na viagem, né, eu tinha que traduzir pra todo mundo, né, e tal. E ele não falava. Aí eu tava na rua, ele gritou, Bruno. Aí eu olhei pra trás e falei, o que foi, Daniel, o que foi? Ele falou, chega aqui, me ajuda aqui. Eu falei, uai, o que aconteceu? Não, rapaz, é porque eu entrei na loja aqui agora há pouco e uma moça acho que entendeu uma coisa errada aqui, ela tá nervosa comigo. Vem cá, vamos ver o que aconteceu. Eu te Aí eu falei, rapaz do céu, o que foi, Daniel? O que você falou pra essa menina? Bruno, eu não sei, eu fui comprar um chocolate lá, acho que ela entendeu alguma coisa errada. E aí, meu amigo, ela tá nervosa ali comigo, vamos lá, me ajuda lá. Eu falei, rapaz, vamos lá, vamos ver. Aí cheguei lá, né, conversei com a menina. Falei, vem cá, o que aconteceu? Aí ela falou assim, não, porque é o seguinte, eu tô aqui trabalhando, aí seu colega chegou aqui, me chamando tava me cantando aqui, né? Me cantando, eu tô no meu horário de serviço, né? E ele pediu aqui pra eu escolher qual aqui no cardápio, que era pra eu escolher aqui pra comer junto com ele, bem no meu horário de trabalho. Aí eu traduzi isso pra ele, pro meu amigo. Falei, ô Daniel, é o seguinte, ela falou pra mim aqui que você tá cantando ela e que você disse pra ela escolher aqui no cardápio qual que ela pra ela escolher pra comer agora. Aí ele falou, não, Bruno, te explica pra ela que eu perguntei pra ela qual que ela recomendava pra eu comprar aqui, das opções que ela tem pra vender aqui na loja. Eu falei, meu Deus do céu, peraí. Aí eu fui traduzir pra menina. Falei, não, meu amigo tá te perguntando qual que você recomenda aqui no cardápio pra ele comprar. Ela, I'm sorry, desculpe, não sei o quê. Queria até comer, tava até com fome. Rapaz, então assim, eu não esqueço essa história, rapaz, foi muito engraçado, né? Ela riu, ele riu também, a gente pediu desculpa pra ela e tudo, né? Então assim, foi uma situação, Que né, doideira. que foi uma situação muito engraçada. Aproveitando né? o ensejo aqui, velho. Conta aí. Minha irmã, a gente tava viajando, fui eu, minha avó, minha irmã e meu primo. Aí eu fui, tava tranquilo, a gente chegou lá e ia passar um mês. E aí deram um cartãozinho assim pra gente, com uma grana de bônus assim, só que o cartão era aqueles cartões pré-pagos e não tinha o nome. Eu fui abastecer o carro, quando eu cheguei lá, aí parei o carro na bomba, eu fui lá dentro, né? Fui abastecer. Quando eu cheguei lá, a mulher me falou tudo rápido, embolando assim, aí pegou o cartão e jogou assim, que era tipo um vidro, tinha um negocinho e microfone aqui. Ela pegou meu cartão assim e jogou. Aí eu olhei assim, eu falei, esse bicho tá doido, irmão.
Aí eu falando com ele, eu falei, não, a bomba 6, não sei o que e tal. E ele pegou o cartão, olhou assim, jogou de novo. Eita. Aí na hora que ele jogou assim, ó, eu peguei o braço dele assim, eu puxei. Eu falei, você tá louco, seu filho da puta? Motherfucker! Aí eu falei, mas você tá louco, irmão? Aí o bicho atrás, calma, pô, tá doido, calma, velho. Aí ele falou, ainda falando que o cartão, a tarjeta tem que estar no seu nome e que teu carro tá na bomba errada. Essa bomba aqui não abastece seu carro, é na outra bomba. Aí o bicho, meu irmão, faz o seguinte, vai lá. Aí ele pegou, ele, ó, paga na minha bomba aqui que eu vou pagar no seu. Aí eu paguei o combustível dele e ele pagou o meu. Caraca. E a gente é acostumado aqui no Brasil a pagar 100, 200, 300, agora quase 400 reais pra encher o meu tanque. amigo. Eu botei lá, $150. Aí enchi lá $35. Eu falei, velho, tá errado. Aham. Aí eu falei, botei de novo, a gasolina vazando ali. Aí ele, não, aqui é o galão, meu amigo, não é o litro. Eu falei, pô. Eu falei, dando uma de orelha aqui, velho. Ô, Bruno, A importância que é, desculpa, velho. A importância que é você saber se comunicar, né? Porra, independente sim, da sim. língua, a comunicação não é só uma comunicação verbal, existe a comunicação Exatamente. corporal também, mas certeza. como é importante, né? E tem pouca gente que dá importância para o conhecimento de outra língua. Diga aí, pai. não, é porque assim, a gente vê, a gente até falou aqui, que criança aprende de uma forma, adulto aprende de outra. Acho que o adulto ele tá mais voltado para conversação, né? Inclusive até verdade. eu tava ouvindo uma vez o Flávio Augusto. Inclusive a gente vai trazer ele aqui semana que vem. Tá feito o convite, viu? Opa. Não, mas porque ele tem escola de inglês também. Sim, sim. E ele falou que uma das dores que ele via no grande público que ele queria atingir era a parte de conversação dos clientes. Sim. Porque a gente que é adulto, a gente não quer saber como o pronome de não sei das. A gente quer saber chegar nos Estados Unidos e falar, vai Desenrolar. ver um Hot dog. hot dog e. Ao quente. Quente. A gente quer falar, porra, eu quero comer, eu Exatamente. quero entrar nesse parque, eu quero. E aí ele falou, a gente voltou a nossa linha toda pra conversação. Sim. Eu queria saber se você tem essa linha, se você também vai nessa Sim. caminhada assim de conversação acima de tudo. E aí depois você vai nos complementares, pronome, e aí vai afunilando mais a linguagem, né? Inclusive, amigo, essa é uma das dores que eu resolvo lá no curso, né? Porque a gente conversou agora há pouco, né? O que eu fiz de diferente assim no curso, né? E é isso. Por exemplo, uma das coisas que esses cursos que eu não concordo muito é focar muito em gramática, né? Tem curso que eles focam muito em gramática. Mas é que você falou muito bem, o adulto brasileiro não está interessado assim, em entender profundamente a gramática, né? Ele quer conversar, ele quer se expressar, ele quer entender, ele quer fazer uma viagem com confiança, ele quer conversar numa reunião, né, no trabalho dele. Chega Esse é o no objetivo outlet. dele. Chega- How much? Quero How much? tudo. Nem português a gente quer aprender. Não, nem português, Né? né? Então pra que no inglês, né? Então, com certeza, né? O curso, né, meu curso, né, na escola é o seguinte, é focado em conversação. Agora, a gramática ela é importante, né? Tanto que o Rodrigo Marinho sabe disso, ela vai aparecendo com o tempo, né, no material, né? Inclusive, eu selecionei um material que para mim é o melhor do mundo, né? Ele é usado assim internacionalmente. Eu não produzi material próprio, né? Não peguei material local, eu preferi pegar um material assim, importado, um material que é usado por mais de 140 milhões de alunos ao redor do mundo, né, que tem resultados assim expressivos lá fora, né? E adaptei isso, o uso desse material para a realidade do brasileiro, né? Para a maneira que o brasileiro gosta de aprender. Então, assim, realmente o curso é focado em conversação, mas a gramática vai surgindo, porque assim, a gente também não pode desprezar completamente a gramática, né? Para a gente aprender a falar corretamente. Mas focar só nela não faz sentido. É que você falou, o adulto ele quer conversar mesmo. Quer né? conversar. Exatamente. E Bruno, assim, eu te conheço, né? E sei que você tem uma vida paralela, né? Pra quem não sabe, o Bruno, ele é garoto de programa. Tô ligado. Caraca, que isso? Garoto. Não revela. O Bruno, OnlyFans. ele tem uma outra profissão e eu queria que você falasse como é que você consegue conciliar, né? Porque, pô, Sim. hoje com a escola, né? A escola, graças a Deus, ela tá tomando uma proporção legal. Pra quem não sabe, o Bruno, ele tem uma escola online, né? E ele agora ele tá contratando professores para poder dar vazão à demanda que tá tendo. Então eu queria que você explicasse, cara, como é que você consegue conciliar as duas profissões, fala um pouco da sua profissão mesmo, que você Sim. tem, e como é que você consegue conciliar isso tudo agora a empresa? Ô, Rodrigão, você tocou num ponto que nesse momento na minha vida tá bem significativo, né? Porque a escola, ela está crescendo, né? E aí que eu tenho que conciliar professoras, os alunos, porque eu não largo também o aluno na mão do professor,
né? Eu tenho que dar suporte. Então, devido ao online, né, realmente está crescendo essa proporção. E aí, meu amigo, também tem essa outra atividade, né, paralela, né, que é a prostituição. Não é prostituição. Ele gostou, Gostei. Tô pensando no caso. Mas é o seguinte, há mais de 11 anos também sou servidor público, né, no governo do Distrito Federal, trabalho na parte de assistência social, né, só que lá é por plantão, né, eu faço plantões lá, né, na escala de 24 horas, né, por 72. E nos dias de folga, né, que eu não estou lá de plantão, é que eu cuido da escola, né, cuido dos meus alunos particulares, né. Então, é desafiador, né, você ter essas atividades, né. Eu tenho atividades espirituais também muito fortes, né, onde eu cuido assim de uma grande quantidade de pessoas, né, congregação, enfim, né, então demanda muito tempo, muita preparação também. Então, e também, né, aproveitar que você estou aqui com os profissionais aqui da saúde, na educação física, né, eu gosto de malhar também, né? Gosto de me exercito há muito tempo, né? Só que nesse momento eu tenho que achar esse equilíbrio nesse momento, porque a escola está crescendo num ritmo legal, e é aí que eu também tenho que tomar cuidado para não deixar meu exercício físico de lado, né? Porque como a gente estava conversando agora há pouco, tem né? uma aptidão para isso. Exatamente, né? E aí que eu converso muito com o Rodrigo Marinho, a gente está com as ideias lá nas aulas, né, Rodrigão? E ele passa umas dicas, enfim. Então, assim, Rodrigo, realmente, meu amigão, é desafiador. Não é fácil, né? Você conciliar tudo, né? Conciliar a escola com outro serviço que eu tenho, né, com questões espirituais também, casamento, né, família, que é importante, e aquela coisa, né, meus amigos, se a gente vacilar em alguma área da vida, as outras acabam também desestabilizando. É uma engrenagem, né? É uma engrenagem. É uma engrenagem, né? Cara, Bruno, você falou uma parada muito legal aí que eu não sabia. Você falou que cuida da parte espiritual de outras pessoas e tem uma passagem na Bíblia que fala... Na Bíblia, ó. Passagem bíblica ou passagem na Bíblia. Isso, muito obrigado aí pela correção, ao vivo. Cara, é estudioso também da Bíblia. Tem uma passagem na Bíblia que diz que o corpo é o templo do Espírito Santo. E aí, eu sempre levo isso comigo por vários motivos. Primeiro, que tudo começa com um corpo saudável. Quando você fala em produtividade de trabalho, em produtividade no ensino, no aprendizado... em tudo, até no cuidado com a família, parte de um cuidado que você tenha com o seu templo. Então é extremamente importante a gente entender que você que está ouvindo a gente agora e deve estar se perguntando, cara, por que eles levaram um professor de inglês para um podcast chamado Treino Cash? Porque qualquer profissão, qualquer pessoa que tem um nível de importância para outras pessoas, ele tem que estar aqui. Sabe por quê? Porque essa pessoa tem que estar interligada com o treino, porque tem que estar cuidando do maior templo que ela tem. Com certeza. Entendeu? Então, é importante demais você que está estudando a gente, que quer ter mais produtividade no inglês, quer ter mais produtividade no trabalho, quer ter uma vida um pouco mais equilibrada, que entenda que o início, talvez, para que você possa dar passos certeiros nesse caminho, é cuidar realmente do seu corpo e da sua saúde. Quando a gente fala corpo, gente... Obviamente que eu não estou aqui falando para que você tenha um corpo num padrão fitness ou um padrão determinado pela sociedade. Não. Sim. É um corpo saudável. E aproveitando que eu estou com a voz aqui no microfone, eu vou fazer outra pergunta. Existem alguns alunos particulares que te procuram especificamente para questões científicas? Por que eu estou te falando isso? Há um tempo atrás eu estava inicializando o meu processo no mestrado e eu tive uma dificuldade por ser analfabeto no inglês, né? Então eu falei, eu precisava aprender inglês para poder ir para o mestrado ou doutorado. Tem muito profissional que procura por conta disso? Com certeza, né? Eu tenho uma aluna no Sul, ela é uma menina de 30 anos, ela já está fazendo PhD, rapaz. PhD, a menina. Fiquei de cara. Falei, rapaz, se ela falar o tanto de curso que ela já fez, rapaz, leva uma eternidade só de falar os cursos que ela tem, né? E ela buscou inglês por causa disso, né? Na questão científica, ela é pesquisadora, né? E qual que é o objetivo dela? É mudar do Brasil, né, para continuar as pesquisas dela lá, né? Eu tô com um agora também de Minas Gerais, né, também que está fazendo mestrado, né? Então, assim, tem sim alguns pesquisadores, né? E aproveito para falar o seguinte, que infelizmente no Brasil eles enfrentam uma certa dificuldade com o quê? Com as pesquisas em si. Então eles aprendem o inglês aqui para ir para fora, né? Para continuar as pesquisas lá fora. Outro dia eu fiz até um story falando sobre isso, né? Que, assim, nós temos pessoas magníficas aqui, excelentes, né, brilhantes, né, pesquisadores e tudo, que até me procuram para buscar o inglês. E aí eu penso que é para ficar no Brasil, né, aprender inglês, porque os artigos são em inglês, aquela coisa toda. Nada, é para ir para fora. Então, assim, você prepara a pessoa aqui
mas ela não tem incentivo para continuar as pesquisas, para prosperar nas pesquisas dela, para ir para fora. Então, o que a gente chama de fuga de cérebros, né? Então, assim, essa parte é triste, né? Mas tem sim. E você falando isso, eu lembrei do episódio na faculdade, porque eu contestei meu professor, porque eu também não sabia inglês, não sei ainda, no caso. E eu falei, cara, por que todos os artigos que você passa pra gente é em inglês? E por que você, como pesquisador e tudo, autor de artigo, você não produz em português, caralho? Pô. Sim. Aí ele, as grandes revistas mundialmente reconhecidas, elas são todas com a linguagem em inglês, porque é a língua do mundo, né? Não tem como. Não adianta eu fazer em português, porque o cara na Rússia, ele não vai aprender português para poder entender esse artigo. E a grande maioria no mundo está focada em aprender o inglês, e aí fica uma língua universal. E aí eu vou aproveitar até para te fazer outra pergunta. Assim como na corrida que eu trabalho, na musculação, a gente sabe que tem um tempo de maturação para um aluno chegar em determinado nível. Na corrida, por exemplo, eu sei que uma pessoa do zero para chegar nos 5 quilômetros leva em volta de 3, 4 meses. Você acredita que em quanto tempo uma pessoa do absoluto zero consegue se desenvolver, ser colocado num avião, parar nos Estados Unidos e não morrer de fome? Em quanto tempo você acha que ele consegue fazer isso? Não, rapaz, então, aí que tá. O adulto, você fala, né? O adulto brasileiro, né? A criança não pode pegar avião. Tô brincando. Não, mas pensando num adulto, que é o seu público-alvo. Né? Não, tranquilo. É o seguinte, é aquela resposta clichê, né? Depende, né? Se ele entrar na metodologia correta e se dedicar, quando eu falo dedicar, não é se matar de estudar, não. Estudar tranquilo, na manha ali, né? Fazendo os exercícios. Constante, exatamente, né? Rapaz, em alguns meses, né, bem menos de um ano, ele sim já consegue viajar com tranquilidade, com confiança, não vai passar perrengue. Até porque ele não precisa ficar fluente para poder também fazer uma viagem internacional. Não precisa, né? Vai muito do objetivo dela. Tanto é que tem pessoas que me buscam assim, Bruno, eu só quero assim para eu entender assim um pouco assim para eu viajar e tal, não quero ficar fluentão, para mim já tá ótimo. OK, em alguns meses ele já consegue, né? Agora, se você falar o seguinte, não, eu quero ficar fluente mesmo, falar que não nativo, aquela coisa, né? Aí precisa de mais tempo, né? Mesmo no particular, mesmo com a metodologia correta, né? O que até aproveito para falar o seguinte, que é muito triste, né? Quando você vê muita propaganda enganosa, para assim dizer, né? Aquela propaganda meio apelativa, né? Fala assim, fique fluente em 6 meses, né? 1 ano, né? Mas é que promete aquela fluência toda, né? Então, assim, tudo tem um tempo, né? Assim como na atividade física você precisa de um tempo para poder, né, desenvolver ali, né, o corpo que você quer, né, o condicionamento físico que você quer. O inglês é a mesma coisa, é um processo, né? Cara, eu acho que a vivência aí, não sei se você já chegou aí para fora, não. Mas quando você começa ali no primeiro dia, você fica muito acanhado, né? Sim. Você fica muito acanhado, até dentro de quando você pousa nos Estados Unidos e vai ali na alfândega, você já fica acanhado porque ninguém tá falando português, tu não tá entendendo. Na alfândega já toma uma lapada, meu filho. E ali na alfândega você olha assim, os caras ali, né? Legenda. Porque não tem como a gente comparar aqui, não vou menosprezar a equipe aqui de segurança e da Polícia Federal do Brasil. Mas quando você chega lá na alfândega de qualquer estado dos Estados Unidos, você olha pros caras e fala assim, cara, tô fudido, velho, esses caras vão falar pra eu voltar. Porque eu lembro de um episódio da primeira vez que eu fui, que meu cunhado, ele já falou assim, Rodrigo, é o seguinte, cada família vai pra um lugar. Vai num box e assim, se você fala inglês ou não, eles vão falar inglês, velho. Se você tiver sorte, você vai pegar alguém gente boa que vai chamar um tradutor e vocês vão se virar. Mas, cara, você vai ver que fica tranquilo, fala que você não fala inglês. E eu falei assim, caraca, eu e minha esposa falavam assim, cara, tão fudido, velho. Foi treinando a frase. E aí a gente começou a falar, exatamente, a gente foi treinando. I don't speak English e tal. E aí eu lembro que quando a gente chegou, a gente já se sentiu pressionado, cara. É uma fila. Sim. Aquela fila assim, todo mundo assim, caralho, velho, todo mundo grilado, porque se eles falarem assim, não vai entrar, você vai ter que pegar um avião e voltar. Então a gente já foi com essa pressão, né? E meu cunhado, filho da mãe, já falou, falei, velho, é foda. Falei, putz, aí chegamos lá e, cara, viu, quando a gente foi no box assim, let's go, man, let's go. Eu falei, cara, já é uma pressão. E você fala, man, sou eu? E eu, caraca, a gente chegou.
pô, um negão grandão, assim, quase os 2 bichos é metros de grande. altura, assim, e já com aquele símbolo de xerife aqui, tu já fala, velho, É. é um negócio muito doido, velho, que você não consegue entender. Porque você já se sente pressionado. Que se você tiver com alguma coisa ali, você caga nas calças, velho. É intimidador, É intimidador, cara. É intimidador. E aí eu lembro que ele começou a fazer muitas perguntas e pra minha esposa, velho. E eu lembro que a minha esposa, na época, ela tinha começado a escolinha de inglês. Tinha começado assim, tipo, ela tava aprendendo, ela, como eu também, do zero. E aí ela foi e falou bem assim, I don't speak English. Uhum. E ele, what? Tipo, aí ele começou a perguntar, como é que vocês querem visitar os Estados Unidos e não sabem falar nada de inglês? Vocês estão Fala essa frase em doidos? inglês, fala essa frase em inglês aí. Exatamente. Você tá doido. E aí ele foi começou a Eu queria que você falasse. questionar. E meu cunhado e minha irmã lá no outro já tinha passado no boxe e tipo assim, tipo, Não, caraca, velho, tem que ir. E aí meu cunhado correu, foi tipo, tem uma sala lá de tipo de imigrantes, alguma coisa, e falou bem assim: tem como vocês ir lá naquele box lá, porque meu cunhado e minha cunhada, eles não falam inglês. Tem como, por gentileza, vocês mandarem um tradutor lá? Porque o rapaz lá, eu acho que tá sendo mal educado com eles. Eu acho que eles não estão se entendendo. Bicho, aí a mulher, uma mexicana, correu lá. E aí começou a perguntar, né? Que aí a gente, cara, a gente não fala inglês e tal. A gente tá querendo visitar os Estados Unidos. A gente tá ansioso pra poder entrar, mas a gente tá nervoso também, porque a gente não sabe o que ele tá falando. Sim. E aí a mulher, calma, fica calma. Aí começou a falar com o bicho. Tranquilo. Aí o bicho pegou assim. Cabrão, tranquila. Pegou os vistos, né? Aí só carimbou assim de um jeito bem delicado, né? E fez assim, ó. Rapaz. Let's go! E, cara, assim, de um jeito assim, muito doido, assim. Eu falei, caraca, a gente passou assim, depois meu cunhado, gente, velho. Ele quase Acho falou que ele um I love entendeu you. alguma coisa errada que vocês devam ter falado e se chateou. E ainda mais porque o cara é negão e eu branquinho, minha esposa era branquinha também. E a gente, ele, cara, ele com certeza ele teve algum desentendimento por causa da cor de vocês. Ele não deve ter entendido alguma coisa que vocês disseram. Aquela confusão da história que você falou, né? Que, eu quero comer, a mulher entendeu. Comer, que você tá louco? Às vezes ele entendeu alguma coisa errada e aí ele, cara, ele charopou com vocês. E aí, diante disso tudo, cara, eu fico me perguntando assim, tem alguma história que algum aluno seu passou desse jeito, assim, de tipo, caraca, velho, eu vou ser preso, vou ter que voltar, Com caraca. certeza, com certeza. E, Rodrigão, só pegando um pouco desse gancho, sabe o que eu não entendo, gente? É o quão aleatório é. Cada um é tratado parece que de um jeito. A gente fala assim, Bruno, nossa, entrei assim que nem tchum, o cara da migração foi super tranquilo, tal, ok. Já tem aquele que do nada revista as malas, né? Também pega ele no aeroporto ali, fica. Já tem outros que são abordados dessa forma, que leva para uma salinha e faz um interrogatório danado. Então, assim, eu tenho também, né? Tem um colega meu, né, que foi, né, para os Estados Unidos e falou para mim, Bruno, cheguei lá no aeroporto, aí chegou um cara grandão também, um segurança, me chamou num canto, me levou numa salinha e perguntou: quem é você? Tô vendo a lista na sua mão, cadê sua mulher? Cadê sua esposa? Você tá indo pra onde? O que você vai fazer aqui? Vai ficar quanto tempo? Intimidador, né? E ele não falava inglês também, não. Parece que ele meio que se virou lá com gestos e tal, né? Por fim, acabou se saindo da situação, né? Mas ele falou pra mim, Bruno, eu me senti um bandido. Eu me senti, assim, muito maltratado, né? Me senti assim... E é isso que eu fico, assim, impressionado, porque é muito aleatório. Tem gente que, das outras vezes que ele foi também, esse aluno, ele até falou pra mim, falou assim, Bruno, das outras vezes foi super tranquilo. Meu passaporte já tinha lá os carimbos que eu já fui, tudo, e dessa vez não, fui tratado que nem um bandido, né? Então, assim, é aí que eu explico para os alunos. Falo, gente, ó, é aí que o idioma, o inglês, ajuda. Por quê? Contribui muito nesse tipo de situação. Porque já facilita muito. Porque você se comunica, você vai explicar por que você está lá, quem é você, quanto tempo você vai ficar, você vai responder as perguntas dele com tranquilidade. E é aí que isso pode te livrar de uma situação constrangedora, de uma situação difícil. Né? Pô, eu lembro que minhas pernas ficavam assim, velho. Eu não conseguia pensar, velho, raciocinar, Sim. tipo, montar uma linha de raciocínio pra poder... Eu não conseguia, de tão intimidador que era, intimidador. E se você vai no grupo, Rodrigão, por exemplo, assim, ó, que nem eu fui algumas vezes, né? Você vai no grupo onde só você fala inglês. Gente, é muito engraçado, porque você fica tão preocupado com as outras pessoas, né? E sempre acontece uma situaçãozinha, outra você tem que correr lá pra resolver, né? Outro dia também que eu fui, né, num grupo, aí o rapaz, assim, estacionou no lugar errado, né? Chegou lá o policial, né? Foi falar com ele, né? E ele já ficou muito nervoso, né? Com muito medo dela, né? Porque lá nos Estados Unidos você sabe como é que são, né? Tomei Geralmente a o pessoal multa lá. tudo grandão, né? Tomei uma multinha moço. legal lá. Tomou, velho? Rapaz, Cara, que escroto, velho. Lá tu tá andando na via, pô, carrão de boa. A pista livre.
tô andando aqui, ninguém andando. Eu falei, vou dar uma aceleradinha, né, velho? Só Cara, carrão, legal, que eu dei uma chamada aqui, o carro pulou do nada, assim, ó, do lado. Tchum. Aí moço. a sirene parou, pediu a carteira, eu não entendia nada, bicho. Ele só apontou assim, pegou a minha carteira, no celularzinho dele lá, preencheu o bloco de nota, botou no painel do carro, vai-se Tchau. embora. É. Chegou lá na hora de entregar o carro, meu filho, Não. doleta. Toma. Nossa, Toma. Deus. Aí eu falei, duro. velho, vai sair caro demais, velho. Vou deixar esse carro aqui e É duro, sair é fora. duro. É duro. Pois é, rapaz. Então é Tem que isso pagar aí. na hora, não tem essa de notificação, não. Tem não. Cara, rapaz. será que tem alguma lógica pra ter esse tipo de protocolo? Porque é foda, né? Tipo, a gente falou, tipo, é aleatório demais. É por muito que, que, aleatório, cara. por que tem que ser grosseiro assim, né? Tipo, Pois é. será que porque também a gente é pessoal do bem, mas tem os que não são do bem. Sim. Também pode ser que faça algum sentido eles serem assim já pra ganchar quem tá com o mínimo ali de irregularidade e poder captar mais fácil, né? Não Pelo sei. que eu tenho visto e ao longo do tempo, infelizmente, a gente não sabe quem é bom e quem é ruim. É. E o policial, a pessoa que trabalha em alfândega e tudo, ele também não tem esse feeling. Ele tem que nivelar todo mundo por baixo. Se ele tiver qualquer suspeita, ele vai te tratar como um bandido mesmo, infelizmente. E assim, se você é uma aparência legal, seja um idoso, seja uma criança, seja o que for, se ele sentiu alguma coisa irregular, ele vai ter que fazer o trabalho dele. E a gente tem que entender também que é o trabalho dele. Você assiste aqueles Mas- programas do National Geographic? Dos aeroportos, Dos né? Pô, aeroportos. o nego pega, tipo, a literalmente tiazinha, tipo, 80 anos, tiazinha cheio de com droga. 2 quilos de cocaína. E é muito louco, sabe? Porque infelizmente é o trabalho do cara. Sim. Mas eu também E eu tenho não sei essa como é que linha ela, tênue. eu não sei como é que ela não fica nervosa, né, mano? Toda vez que eu tentei passar com droga, eu sempre ficava nervoso. Sacanagem. E é uma linha muito tênue, porque assim, eu acho que dá pra fazer o trabalho também Dá. e sem mal ser educado, grosseiro, ali, sabe? sim. Então é muito louco. Cara, Cara, mas e- tem um pouco do... É porque até a abordagem policial aqui, não sei se vocês já foram abordados por algum policial. O Thales, quando tentou patrocinar. Mas o policial, ele tem que ter essa imposição mais... eles não chamam de agressivo, é tipo uma abordagem mais ostensiva, assim, e tudo mais. Pra não dar margem pra o mínimo que tiver errado. Porque, querendo ou não, é a vida dele que tá em risco também. em risco, é a vida de uma nação. Com certeza. Hoje é o quê? 11 de setembro? Não. Hoje é 11 de Ó, setembro. hoje É, é- setembro. Cara, não, eu tô falando sério. É do Hoje é 11 de World Trade Center. setembro, do avião lá. Eu tô assistindo um Qual é o nome documentário. da torre lá mesmo? World Trade Center. Calma, que eu vou falar. chegaram, World Trade treinou. Center. Tá Oh certo. my God. Eu chamo de Torre Gêmeas. Mas é Torre Gêmeas. 12 anos que completa Boa, hoje, boa, velho. boa. Cara, 20 mas anos. 20 anos. 20 anos. 12, ó. 2001. E, cara, o avião foi sequestrado, porra. Pensa que, tipo assim, se o cara tivesse pegado lá, sido rigoroso, ele evitava uma tragédia Sim. Mundial. mundial, sacou? Histórica, uma das maiores. Então, por né? isso que tem que ser... Eu acredito que tem que ser. Eu acho que tem todo um estudo, né? Assim, as características. Mas poderia e ter tal. uma triagem ali com alguém mais ameno. Cara, ali, lá não ou tem deixar triagem, alguém não. ali de stand-by. Ó, se precisar, o cara Eu vai lembro te que a gente ajudar. desceu no aeroporto de Atlanta, cara. Meu irmão, ele é grande. É grande pra caramba. E pegou o metrô? Peguei, velho. Eu me perdi naquele metrô. Não, pois é, E eu velho. não sabia falar porra nenhuma. Minha avó foi pra um lado, eu fui pro outro. Não, pensa, essa viagem Eu foi falei, cheia de "Help me, histórias, please." porque a gente não falava inglês nenhum, e eu lembro que meu cunhado era away, esse meu cunhado falava e traduzia, mas falava, se vira aí, velho, vocês vão se virar, a gente tá aqui em Miami, vocês vão se virar. Sim. E aí eu lembro que a gente tava num outlet também, e aí a minha esposa falou bem assim, eu vou no banheiro, e o outlet ele é tipo é muito doido. O banheiro que tu entra aqui, ele dá acesso pra lá, pra cá e pra cá. Pra 4 lugares. E aí eu lembro que eu fiquei esperando ela aqui numa loja e ela entrou e, bicho, ficou meia hora, velho. 40 minutos, 45 vixe. minutos, uma Pra hora. caralho. E aí o meu irmão comecei a ficar desesperado, né? E aí eu fui atrás da minha irmã, ligar pra minha irmã, falei assim, cara, velho, a massinha sumiu, velho. A massinha sumiu, velho. Como assim sumiu? Deve estar numa loja, comprando alguma coisa. Meu irmão, eu sentei e fiquei, né? Tipo, caralho, velho. E eu com o celular dela na mão, né? Que ela ficou com Puta medo de merda. esquecer o celular no banheiro, deixou o celular comigo. E, cara, passou, velho, mais ou menos umas 5 horas, velho. Que isso? A gente começou a pensar que ela tinha sido sequestrada. Foi no Que Sawgrass? Cara, pô, não no Sawgrass, não. A gente foi no... Que ali é naqueles cabuloso. outlets ali de Orlando, ali, que fica perto do parque, do outro lado. E aí eu falei, cara... Premium. E aí agora, como é que a gente vai? Cara, ia no banheiro, minha irmã foi no banheiro e nada, velho. Assim, caralho, velho, cadê a massinha, velho, e tal. E aí me deu um tino, velho, assim, na cabeça. Eu falei assim, quer saber, velho? Eu vou entrar e vou sair pelas outras entradas.
Eu acho que ela saiu pelas outras entradas. Não é possível. Aí eu fui em uma e nada, velho. Eu olhava e nada. Fui em outra e nada, velho. Falei, gente, Deus, eu comecei a ficar desesperado. Meu cunhado já ligando pra polícia já. Rapaz. E aí eu fui no outro, velho. E é a cena mais maluca, mais engraçada da história, velho. Eu entrei, quando eu saí, eu a vi, velho, no cantinho, velho. Chorando, velho. Chorando porque ela não conseguia se comunicar. Sim. E, tipo assim, desesperada, porque ela simplesmente ela ficou nervosa e saiu pelo lugar errado, velho. E ela, tipo, cara, velho, onde que eu tô? Tipo, se perdeu, velho. E não conseguia se comunicar com ninguém. E ela chorando, desesperada. Aí eu cheguei e falei, uai, amor, tá perdida, velho. E ela, meu Deus, velho, caraca, me abraçou, amor, velho, caralho. Chegou a salvação. Perdida e tal. E a gente já, tipo assim, a gente já tava se desligando. Sim. E aí hoje eu vejo a importância de se comunicar o mínimo, cara. O mínimo, mínimo, assim, sabe? De falar de onde é que o que tá fazendo ali e tal. Exatamente. Porque a gente até no Outlet, eu lembro que nessa viagem também a gente foi abordado por polícias disfarçadas. Cara, foi uma treta doida, que eu falei assim, cara... Ô, Marinho, mas você tava véio. com alguma coisa, não é possível. Essa sua viagem foi muito locademia de polícia. Foi não muito é louca. Porque eu fiquei pensando assim, até meu cunhado falou assim, cara, eu acho que você deve ter alguma característica... Um estereótipo ali. De algum mau elemento, alguma coisa que eles estão procurando. Eu falei assim, cara, véio, eles abordaram a gente, me abordou. Algum retrato falado, né? Sim. Tinha foto do Marinho, Ele assim. só olhou assim e falou, esse aí. Caraca, aí eu comecei a ficar grilado, velho. Quando a gente foi na Disney, então eu falei assim, cara, eu vou ficar andando bem pertinho nesses bichos aqui, velho. Marinho, você falou uma coisa importante sobre comunicação e o Bruno também já tinha comentado sobre autoestima. Eu acho que vale a pena a gente alertar as pessoas que estão ouvindo a gente também sobre essa questão. Porque não basta simplesmente você saber falar inglês. É verdade. Você precisa trabalhar também a sua autoconfiança para que você tenha atitude para poder se comunicar. Por quê? Aconteceu comigo também, Bruno. A primeira vez que eu saí do país, eu tentei ir para os Estados Unidos, tentei tirar meu visto e fui negado. E é uma sensação realmente muito ruim, mas enfim, a impossibilidade de me comunicar em inglês não foi o ponto que não me fez entrar nos Estados Unidos. Mas aí eu já estava querendo sair do país, conhecer outros países, e eu fui para o Chile. Eu tinha uma noiva na época, enfim, fomos para lá. Quando a gente chegou lá, ela fala inglês, fluente, tudo certo. Só que ela era extremamente tímida. E assim que a gente chegou, a gente precisava comprar a moeda local e tal. E ela câmbio lá. E ela chegou e falou, vai lá, amor. Eu falei, cara, mas eu só falo português e guaraês, né? Eu sou do Guará, é só as duas línguas que eu me comunico. Eu falei, meu amor, não, mas espanhol é parecido e você tem mais desenvoltura. E aí, engraçado, eu mesmo sem falar inglês, que todo mundo falaria ali tranquilamente, mesmo sem falar português, portunhol, né? Nem o portunhol eu sabia falar, só falava o português. Eu consegui me comunicar por conta da minha desenvoltura. E falei, cara, por que eu vou ter que ter medo? E, cara, graças a Deus o meu autoconhecimento em Libras me ajudou muito, né? Sim. Mas é um desespero o primeiro dia da pessoa fora do país, porque como você nunca passa por isso, né? E você passa a ter essa experiência de tentar se comunicar e não conseguir ser entendido, você sabe um pouquinho o que os bebês recém-nascidos sentem. Nossa, é verdade. Né? Cara, porque eles não sabem se comunicar, só sabem chorar. E um choro, ele pode ser diversas coisas. Provavelmente isso deve acontecer também com seus alunos, né? Com certeza, com certeza. E é o seguinte, gente, porque a comunicação ela não é feita só das palavras, né? Que nem você explicou muito bem. São os gestos, expressões faciais, né? Sua reação. Então o corpo comunica, né? E só voltando um pouquinho nessa questão até do aeroporto, né? A gente estava conversando lá dos Estados Unidos, né? E tudo, né? Uma coisa que as pessoas comentam muito, que as autoridades, né? Os policiais, né? Os seguranças, eles julgam muito pela reação. Por exemplo, vê a pessoa já está se tremendo, está com medo, assim, já está desconfiada, ele tende a abordar essa pessoa, porque fala, poxa, esse cara aí, ele está estranho, ele está reagindo, ele está muito nervoso. Será que esse cara está escondendo alguma coisa? Será que esse cara está mal intencionado, né? Então, o que eu falo para os alunos, falo assim, gente, o inglês, ele também beneficia nessa parte, porque quando você sabe o idioma, você tende a ficar mais seguro, porque fala, poxa, eu sei falar o idioma dele, então tranquilo. E é o que você falou, Thales, não é também só saber comunicar, não é só falar, né? É saber também como se expressar, né? É o que eu falo para os alunos, falo assim, gente, mesmo que você tenha um inglês muito básico, muito, né? Mas transmita tranquilidade no seu tom de voz, né? Transmita
Porque se você já tem certeza que você foi lá com uma pessoa do bem, um cidadão tranquilo, né? Você não tem nenhuma intenção errada, então por que você vai ficar nervoso? Pensa assim. Então sua reação naturalmente já vai ficar melhor. E aí que ele pode te olhar assim e ver que você não representa perigo nenhum, porque você vai transparecer a tranquilidade. Então, assim, se a pessoa fala um pouco, né, que seja um mínimo, mas com tranquilidade, com confiança, sem medo, tranquila, a viagem tende a ser muito Acho que tranquila. a tranquilidade é na volta. Todo mundo sai do avião, cheia da mala com Mac, iPad, iPhone. Aí o cara fica gelado, né? Amigo. Na hora que o cara vai passar no raio-x, a gotinha já. O cara não tem mais nem um dólar pra pagar. Se for pego. O grande rapaz, segredo eu já- pra você aprender tá qualquer doido. língua, até que a gente tava falando, é você não ter vergonha, né? É. Você, não tem vergonha. quem é mais próximo de mim sabe que eu não sei falar nada inglês, mas eu brinco, né? Sim. Eu falo, tipo assim. E uma vez um colega meu, o Félix, ele falou: Ítalo, você provavelmente pode ter mais facilidade porque você não tem vergonha de errar. E o Sim. grande medo é a vergonha de errar. Isso Por isso que as falou pessoas importante. travam. É verdade. Falou E tudo. às vezes a pessoa, por exemplo, você vê um gringo chegando aqui, o americano ele não fala português Nenhum. do jeito que a gente tá falando, ele fala todo Como é? sei lá. E a gente tem geralmente a preocupação de querer falar perfeitamente como um nativo. Verdade. Pô, como é que tu vai falar? Caralho, não vai, né? Uma coisa que eu até queria te perguntar. Como você é dessa linha, mas até um pouco da psicologia também, você percebeu e criou o seu método. Hoje, qual que é as maiores travas assim, das pessoas? Porque eu vejo que tem muitas pessoas que têm essa síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vou morrer assim, eu não consigo aprender. E você, com essa sua metodologia, eu vejo que se torna mais fácil para essas pessoas. Sim. Qual que são as maiores travas das pessoas em realmente não aprender de forma mais rápida o inglês ali? Olha, são bloqueios, né? Medos, primeiramente, né? De não conseguir, né? De estar numa idade que não aprende mais. E às vezes pessoas com 30, 40 anos, jovens ainda, que já tem esse medo, né? Esse Tem a bloqueio. cabeça de velho já. Já achando que não vai aprender, né? E aí, o que eu faço com essa pessoa? Eu falo assim, olha, uma coisa boa para você fazer é comemorar cada conquista. E eu tento mostrar para ele o tanto que ele já aprendeu, que às vezes ele já Legal. aprendeu até muito já. Só que na cabeça dele não vai conseguir falar bem, porque entra essa questão que a gente conversou agora há pouco, né? Que parece que tem que falar perfeitamente igual um nativo, igual um... Eu falo, meu amigo, não tem essa preocupação agora, porque se você começar com essa preocupação agora, de falar bonitinho, igual um nativo fala, aí você vai gerar em você uma ansiedade, uma expectativa assim muito forte, que isso vai te bloquear mais ainda. Então o que eu faço? Eu procuro mostrar para o aluno as pequenas conquistas que ele tem progressiva, e aí ele enxerga que ele está progredindo, que ele está aprendendo, e tento ajudar ele a não se preocupar com coisas que não deveria, que é naquele primeiro momento ali falar muito, muito bem, né? Isso é com o tempo, é um processo. Show. Então eu vou ali incentivando o aluno, eu procuro elogiar bastante o progresso que ele está fazendo, né? Que é importante, né? Que está se esforçando. Então, assim, eu entendo que para o adulto brasileiro não é só você ensinar o idioma, é você cuidar dele também no aspecto psicológico, emocional, porque o que tem de adulto que carrega traumas, e não é só com o idioma não, é da vida mesmo, né? Ansiedades que gera na vida, chega ali na aula, cheio de ansiedades, né? Preocupações que acaba atrapalhando na aula. Então eu gosto de ter uma conversinha antes, que é bom, né? A gente tem até, né, Rodrigo? Dá uma soltada, né? Soltada. Me faz bem também, né? Não faz bem só pro aluno. Eu também me beneficio muito, né? Com essas conversas que eu tenho, né? Antes da aula, né? Então, E é bacana essa preocupação, né, que as pessoas têm em se comunicar como nativo. E aqui no Brasil isso não tem, né? E tipo, você não vai visitar o Ceará e chega lá e fala: "E aí, macho? Aí dentro", né? Você não tem que se comunicar exatamente como nativo. Você fala do jeito que você geralmente consegue falar. Cara, mas isso é tão exatamente. engraçado, Thales. Eu não sei se você passa por isso, mas quando você sai de férias, vai pra algum lugar que tem um sotaque muito forte, Tu pega. tu começa a pegar o sotaque, né, velho? E é isso. Eu também, às vezes que eu fui pros Estados Unidos, já fui centenas de vezes, sou milionário. Às vezes que eu fui, tipo assim, depois do terceiro dia você perde a vergonha, né? Como o Ítalo falou. E você começa, tipo assim, velho, eu vou lá naquele lugar lá e vou falar e tal. Você entra no esquema que o
o Thales falou, que tipo, você vai se soltando e você começa a se comunicar e as pessoas vão entender, ver a sua dificuldade, começa também a te ajudar também. Exatamente. E aí você vai soltando, cara. Às vezes quando você tá falando uma frase inteira e tá entendendo o que a pessoa tá falando, cara, isso é muito importante. Exatamente. Brunão, olha só, cara, a gente tá chegando ao final de mais um Opa. TreinoCast. Eu queria te agradecer imensamente porque o bate-papo foi super legal. E fala aí onde é que a gente te encontra, fala um pouquinho do seu trabalho aí, onde é que a gente pode te achar. Bom, para as pessoas que tiverem interesse, né, então fazer o curso particular de inglês, né, pode me contatar diretamente, tanto no Instagram, né, Inglês Bruno Fernandes. Tem também meu site, né, www.inglesbrunofernandes.com.br. E ali, nesses canais, tem como, né, solicitar, né, uma aula experimental, né, eu gosto dessa aula demonstrativa para o aluno ver, né, ver a metodologia, me conhecer melhor, né, ali eu avalio também o aluno, né, procuro entender os objetivos dele e mostro para ele como que nós podemos fazer para ele ter resultados no menor tempo possível, né, obedecendo ali também a rotina desse aluno, né, obedecendo a facilidade, dificuldade que ele tem com o idioma, né. Então, por meio desses canais, Rodrigão, eles podem me encontrar. Ah, né, show de bola. Tá bom? Bom demais. E você, Ítalo, onde a gente te encontra, cara? Pô, tu me vê toda semana aqui. Lá na Boritec. Todos os dias eu te vejo lá na Boritec, essa cara é Só capaz. esperar. Cara, tem um bicho que parece com você lá que eu fui falar com ele ontem. Tem falei, não, eu tem. sei quem é, não parece nada não. Mas Parece. enfim. Se tu colocar uma tatuagem no braço, parece. Né? Tanto parece quanto você sabe até quem é o cara. sem Pois falar o nome. é, ele sabe, parece pra caramba. Me encontra no Instagram, @italorion, falo muito de corrida, emagrecimento e hipertrofia. E tá legal, hein, seu canal, hein, mano? Tá legal, Parabéns, né? velho. Parabéns, Tá tô melhorando gostando pra cada caramba vez dos seus mais. posts, velho. Obrigado. Legal, os stories estão muito legais, velho. Desenvolto, né? É. E você, Thales, sucesso. Rapaz, você me encontra principalmente... Você já faz parte da família Coelho, né? Você sabe. Os coelhos. Os coelhos. Gente, vocês me encontram principalmente no Instagram, @ThalesSucesso, entre o Thales Sucesso somente um S, sem H e com 2 L's. Você também, mano. Seus conteúdos estão muito bons, cara. Obrigado. Seu canal no YouTube. Cara, Fala do seu canal no legal. YouTube pra galera, velho. Porque o seu canal no YouTube tá muito massa, velho. Cara, meu canal no YouTube, ele sobe vídeo todas as segundas, às quintas e agora aos sábados, né, Marcos? Que massa, velho. Então acompanha lá, tem muito conteúdo. E o bacana é que assim, eu não me prendi a só entregar um conteúdo de exercício. Eu tenho uma troca de ideia com as pessoas que falam sobre a realidade da vida. E assim, já vou adiantar um próximo vídeo que a gente vai gravar, que vocês vão conseguir me ver praticando uma modalidade que eu nunca pratiquei. Que fera, mano. Balé. A gente vai gravar sobre balé, vai ser E legal. fala também, pô, você tem seu podcast, velho. Fala do seu Isso, eu podcast, tenho também um mano. outro podcast chamado SussaCast. É uma forma de... Eu convido alunos também e várias outras pessoas, amigos. Eu teve várias participações especiais bem bacanas. Inclusive, eu vou chamar alguns que vieram no meu aqui. Que vale Massa. muito a pena a gente repetir esses Legal. episódios. Viu? Massa. E você, Diogão? Fala aí pra gente, mano. Tamo junto, tô em todos os canais, mas mais principalmente no Instagram. Então vamos lá, direto. Que é isso, gostou, né? Gostou, né? Gostei. Isso aí. Tamo lá, Diogo Personal, Diogo com DH, só procurar lá e tamo junto. Show de bola. E eu sou o Rodrigo Marinho. Você pode me achar no YouTube, Rodrigo Marinho, e no YouTube de novo, não dá, né, velho? No Instagram, @personal Rodrigo Marinho. A gente tá aí mudando um pouquinho a pegada. Vamos, em breve, ter umas novidades bem legais aqui pra gente. Vou trazer um negócio muito top pra gente. Muito provavelmente seja nosso primeiro patrocinador. É sério. Nosso primeiro patrocinador. E as conversas já estão bem adiantadas e o TreinoCast vai Vai mudar um bombar. pouquinho de plataforma. Então é isso aí, galera. Muito obrigado. Esse foi mais um episódio do nosso Treino. Cast! Valeu!